A Torre de Babel é uma das lendas mais fascinantes da Bíblia, situada após o dilúvio universal. Esse mito se desenvolve no contexto das primeiras civilizações, quando a humanidade ainda compartilhava uma única língua e vivia concentrada em uma região. Os habitantes da Terra, motivados por um desejo de fama e pelo medo de serem dispersos, decidiram construir uma torre que alcançasse os céus. Esse projeto ambicioso refletia tanto a união dos povos quanto seu anseio por um monumento que simbolizasse seu poder e inteligência. Antes da intervenção divina, a língua comum facilitava a comunicação e colaboração entre todos. Este era um período de grande cooperação, onde as habilidades e conhecimentos eram compartilhados para alcançar um objetivo comum, demonstrando a força da unidade humana. A liderança para a construção da Torre de Babel não é atribuída a uma única pessoa na narrativa bíblica, mas sugere-se que houve figuras centrais que organizaram e dirigiram o esforço coletivo. Esses líderes foram cruciais para mobilizar e manter o trabalho estruturado. No aspecto arquitetônico e tecnológico, a construção da Torre de Babel foi uma proeza. Utilizando técnicas avançadas para a época, os construtores empregaram tijolos feitos de argila cozida, o que representava uma inovação significativa em relação às pedras comumente usadas. A intervenção divina na história da Torre de Babel é frequentemente interpretada como um ato de punição contra o orgulho humano. Deus, percebendo a união dos homens para alcançar o céu, confundiu suas línguas, impedindo a conclusão do projeto. O orgulho e a desobediência são temas centrais da narrativa da Torre de Babel. A construção da torre é vista como um símbolo da arrogância humana, tentando igualar-se a Deus, o que levou à dispersão das pessoas e das línguas por todo o mundo. A dispersão das línguas teve consequências profundas para a humanidade, fragmentando a unidade inicial e dando origem à diversidade cultural e linguística. Esse evento moldou a trajetória das civilizações, influenciando as interações sociais e o desenvolvimento de novas comunidades. A utopia do progresso humano, através da construção da Torre de Babel, reflete a aspiração eterna da humanidade em superar seus limites. No entanto, a narrativa também adverte sobre os perigos do avanço desmedido e da ambição descontrolada. A vida cotidiana ao redor da construção da Torre de Babel era marcada por uma intensa colaboração. Homens e mulheres de diferentes origens trabalhavam juntos, compartilhando conhecimentos e habilidades em um esforço comum para alcançar um objetivo monumental. O papel das mulheres na sociedade de Babel é frequentemente subestimado nas narrativas tradicionais. Elas não apenas participavam ativamente da vida comunitária, mas também exerciam influência nas decisões domésticas e sociais, fundamentais para a coesão do grupo antes da dispersão. Mulheres notáveis da época de Babel, embora raramente mencionadas nos textos clássicos, desempenharam papéis cruciais. Suas contribuições, principalmente no que tange à transmissão de conhecimento e tradições culturais, foram essenciais para manter a identidade do povo durante tempos de mudança. A influência feminina era vital no suporte logístico e na manutenção da ordem durante a construção da torre. As mulheres gerenciavam recursos, organizavam o abastecimento de alimentos e cuidavam da infraestrutura doméstica, garantindo o funcionamento das atividades diárias. Antes da dispersão, a preservação da cultura oral era predominantemente tarefa das mulheres. Elas eram as contadoras de histórias que educavam as crianças e compartilhavam conhecimentos através de narrativas, mantendo viva a língua e os costumes de seu povo. A dispersão das línguas teve um impacto significativo nas estruturas familiares e sociais femininas. As mulheres foram forçadas a adaptar-se a novos ambientes, enfrentando o desafio de reconstruir comunidades e transmitir suas tradições em um contexto de barreiras linguísticas crescentes. A narrativa bíblica frequentemente destaca virtudes como a paciência, a obediência e a humildade, atributos esses que são exemplificados pelas mulheres em Babel. Elas emergem como figuras de força moral e espiritual, fundamentais para a manutenção da ordem social. Durante a construção da Torre de Babel,
a liderança feminina se manifestou de maneira sutil, mas decisiva. Mulheres não apenas apoiavam logisticamente, mas também desempenhavam papéis críticos na gestão dos recursos e na resolução de conflitos, essenciais para a progressão do projeto. A crise da dispersão das línguas trouxe enormes desafios para as estruturas familiares e sociais, especialmente para as mulheres. Elas tiveram que adaptar-se rapidamente, encontrando novas formas de comunicação e preservando a cultura e os laços familiares em um novo contexto. Os legados das mulheres de Babel são uma lição de resiliência e adaptabilidade. Mesmo diante de grandes adversidades e mudanças, elas souberam manter a coesão e a ordem, garantindo a sobrevivência cultural e espiritual de suas comunidades. A representação das mulheres no texto bíblico de Babel pode ser vista como um reflexo de seu tempo, mas também oferece insights sobre como as virtudes femininas foram vistas como pilares da estabilidade e moralidade na sociedade. A representação feminina no texto bíblico da Torre de Babel é sutil e muitas vezes ignorada. As mulheres, embora presentes, não são mencionadas diretamente, levantando questões sobre a visibilidade e o reconhecimento de seus papéis na sociedade da época. O simbolismo da Torre de Babel ressoa profundamente na cultura contemporânea, representando as grandes ambições humanas e os perigos do excesso de orgulho. Esta narrativa antiga é frequentemente citada em debates sobre os limites éticos do progresso e da tecnologia. A Torre de Babel é uma metáfora poderosa para as ambições modernas, refletindo o desejo humano constante de alcançar o céu, seja através de arranha-céus literalmente ou metas figurativamente inatingíveis, desafiando os limites naturais e espirituais. As implicações éticas e morais da história da Torre de Babel são essenciais para a sociedade atual, destacando a necessidade de equilíbrio entre o desenvolvimento e a humildade. A história serve como um lembrete dos riscos do orgulho desmedido e da desobediência. A relevância da Torre de Babel no diálogo intercultural contemporâneo é inegável. A dispersão das línguas originada pela Torre simboliza os desafios e as oportunidades na comunicação global, incentivando a busca por entendimento e cooperação entre diferentes culturas e povos. A comunicação tem sido uma ferramenta essencial na evolução humana, mas também uma fonte de grandes desafios. A história da Torre de Babel ilustra os obstáculos enfrentados quando uma língua unificada se fragmentou, resultando em confusão e incompreensão generalizada. Este episódio destaca a importância e as dificuldades inerentes à comunicação eficaz. A linguagem, além de ser um meio de comunicação, carrega o poder de construir ou destruir pontes entre as pessoas. A dispersão de línguas na Torre de Babel serve como um lembrete das limitações e do poder que a linguagem possui em moldar nossas interações e nossa compreensão mútua. Inserida em um contexto de orgulho e ambição, a narrativa da Torre de Babel não é apenas uma história sobre a construção de uma torre, mas também uma reflexão sobre as falhas humanas. O orgulho, levando à eventual queda, ressoa como um tema universal nas histórias de muitas culturas e continua relevante até hoje. O impacto da Torre de Babel transcendeu os tempos antigos e encontrou lugar na literatura e na arte, inspirando obras que refletem sobre a natureza humana e suas aspirações. A história é um símbolo poderoso do desejo humano por alcançar o céu, enquanto lida com suas próprias limitações terrenas. Concluindo, a Torre de Babel e as histórias das mulheres envolvidas oferecem lições valiosas sobre progresso, comunicação e a complexidade das relações humanas. Esses ensinamentos permanecem pertinentes para entendermos melhor nossa sociedade atual e como podemos superar as barreiras que nos dividem. A história da Torre de Babel nos lembra da importância da humildade e da dependência de Deus. As mulheres, embora muitas vezes não mencionadas diretamente, foram pilares invisíveis de força e sabedoria. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e comente suas reflexões. E não se esqueça de se inscrever no Pérolas da Bíblia para ela,
para continuar explorando as histórias inspiradoras da Bíblia. Até a próxima!